Hello, hello! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula dessa nossa mentoria gratuita. E hoje é um dia muito especial que a gente vai falar sobre as soluções que foram desenvolvidas como protótipo. Finalmente chegamos nessa etapa, bem no meio do caminho, como eu imaginava. Então, hoje é um dia que a gente vai compartilhar, né, com vocês aqui, quais foram as ideias, né, os primeiros raciocínios de solução que a gente teve e como que, a partir desse primeiro rascunho, né, a gente consegue implementar isso e, a partir da implementação, começar a ter os insights, tá bom? Então, eu estava até acompanhando as conversas da Nath, né, da Thaís no grupo, e achei muito interessante o que vocês colocaram de questionamentos e tal. Eu achei bom que um foi respondendo, então chegou uma hora que eu fui lendo, eu falei, já está respondido, então tá tudo certo. Então, achei muito bom. Eu vou abrir aqui para vocês, então, que já chegaram. Não sei se hoje é um dia, eu sei que depois que eu me liguei que amanhã é feriado, gente, eu não tava lembrando disso. Então, eu vou abrir para vocês já falarem um pouquinho como foi essa experiência de pensar nessas soluções, bolar isso aí, se ficou, né, alguma dúvida do processo, para a gente compartilhá-lo, né, mais rapidinho e poder, enfim, passar para as próximas atividades. Como a Karine está numa maternidade nesse momento, eu vou pedir para ela contar como é que foi, né? Rapidinho aí, porque eu sei que ela não vai poder demorar. Cá, como que foi? Você conseguiu pensar nesse protótipo de solução? Eu pensei mais no nível de um projeto mesmo, com um grupo de 8 pessoas, com jovens na faixa etária de 15 a 18 anos de idade, no espaço em que eu vou trabalhar o processo mesmo de orientação profissional, diante da primeira escolha. E, além desse projeto, trabalhar com a questão da psicoeducação, né, no meu perfil profissional, direcionado a psicoeducar mesmo e disseminar a importância da orientação profissional, a questão do projeto de vida, o que permeia mesmo o mundo do trabalho e diante das responsabilidades de escolha profissional. Perfeito. Porque eu estou tendo atividade aqui, mas o que eu lembro é exatamente isso. Tudo bem. Encontros com a média de 1h30 a 2 horas, encontros semanais, com 8 jovens, que inclusive eu já até perguntei a alguns, já andei sondando, e eu já tenho 5 pessoas. Olha só. Faltam mais 3 para poder iniciar esse projeto, mas eu pretendo iniciar ainda esse mês de setembro. Legal. E se não conseguir as 8, faz para 5, né? Assim, Sim. né? Começa. Fazer com seu tempo, a realidade, né, do momento. Pronto. Muito legal, muito legal. Obrigada, Karine. Aí você vamos ouvir aqui agora, qualquer coisa, né? A gente vai complementando o pensamento. Déia, conta pra gente, o que você pensou de solução? Eu não pensei em nada muito assim, concreto, né? Coisa que eu já vinha pensando. Tá. A princípio, tudo online. Uhum. Então, eu pensei de, não sei como fazer isso, um grupo online. Tá. E pensei assim, é um projeto, eu já vi, assim, o que eu quero fazer, existe presencialmente em universidades, que é o projeto Longe de Casa. Nas universidades é feito, tem vários formatos, mas onde eu formei era tipo uma psicoterapia breve, de Tá. poucos, e o objetivo era ajudar os alunos dos primeiros períodos que não estavam conseguindo se adaptar à universidade. Então, é por isso longe de casa. Então, tinha dificuldades, no primeiro momento, estar longe dos pais, né? Ficar numa nova cidade, tinha questão de ansiedade, de solidão, e a gente trabalhava isso com eles. E eu queria levar isso para online, porque eu sei que nem todas as universidades têm isso. E aí era uma das ideias, né, que até se confirmaram pelos formulários que eu fiz. Aí, assim, não pensei nada específico, né? Tá. Talvez encontros quinzenais, de 8 a 10 encontros, aí vai depender muito
né, dessa demanda, não sei se eu conseguiria, mas enfim. Tá. E o valor também eu não sei direito, assim, não tenho muita noção, mas seria um valor bem acessível, ainda mais, né, e eu penso fazer em grupo justamente por ser universitários e muitos não terem condição de pagar um preço para individual, então, tentar fazer, por isso que eu queria fazer um grupo para facilitar essa questão, e fora que eles vão se identificar, ver que outros têm os mesmos problemas, né, passam pelas mesmas situações. Sim. E demais, além de fazer os processos individuais, né, de reorientação, de orientação, eu quero fazer cursos também. Então, cursos online de capacitação, alguma coisa também bem acessível, bem, vamos dizer assim, barato, mas assim, né, que dê para as pessoas acessarem, principalmente quem às vezes está desempregado, tem dificuldade, está com dificuldade de recolocação no mercado, mas não pensa exatamente o quê. Assim, algumas coisas eu já vou sondando, assim, já vou vendo, mas seria mais ou menos isso. E um curso profissional também, assim, fechado, né, já feito, com aulas gravadas, talvez colocar alguma coisa ao vivo só para complementar alguma dúvida, mas tá assim ainda. Ai, desculpa, eu tava tomando tanta água, gente, tá muito quente aqui. Muito quente, muito seco. Acho que a Andréia tá com frio aí, né? Eu tô aqui morrendo de calor. 36 graus o dia inteiro, misericórdia. Por sorte, eu gravei hoje no espaço o dia inteiro que teve ar-condicionado. Foi a glória do Senhor, gente, vocês não estão entendendo. Mas, gente, Andréia, se as coisas fossem presenciais, você saberia fazer? Sim, eu só não tenho espaço para fazer. É que eu fiquei um pouco que você falou assim, é online, aí eu não sei fazer. Porque se você sabe fazer no presencial, é muito mais fácil, entendeu? Para você transpor para o online. Porque a dinâmica de grupo é que, assim, gente, depende muito, claro, dos combinados. Vocês lembram no primeiro dia que eu vim aqui, eu fiz alguns combinados de como que seria? Então, ninguém aqui está sendo pego de surpresa de que todo mundo vai falar. Ninguém aqui está sendo pego de surpresa que isso aqui é, tipo, individual em grupo e não de grupo. Lembram disso? Que eu expliquei tudo. Então, assim, se você tem o domínio do grupo no ao vivo, você trazer esse domínio para o online não é tão difícil assim, tá? E uma coisa que eu acho que é super importante de falar, já que você trouxe essa questão, muita gente vem com essa questão. Eu não sei manejar online. Aí eu fico pensando, poxa, eu não sei manejar online, mas você já tentou manejar online para dizer que não sabe manejar online? Então, né, eu acho que é importante tentar, sabe? Faz um grupo teste. Antes de vender a ideia, faz um grupo teste. Chama algumas pessoas que já te seguem, 2, 3, não precisa ser milhares, não. 2, 3 pessoas, fala, gente, eu queria fazer igual eu fiz outro dia, um café com o André, entendeu? Vamos bater um papo sobre as suas dúvidas e tal. Pega aquelas pessoas que sempre curtem as suas fotos, estão ali sempre, convida ativamente. Gente, eu queria testar uma ferramenta assim, para ver se funciona. Vocês animam? Ou então chama alguns clientes que você já tem, sei lá, o que você achar mais fácil. Pode ser primo, amigo, qualquer coisa. E aí, testa alguma ferramenta. Essa ferramenta que eu estou usando, por exemplo, que é o Zoom, não é a única, mas ela é uma ferramenta que, para grupo, ela é muito interessante, porque ela permite que você compartilhe o link de acesso e todas essas coisas que vocês sabem. Então, dá para gravar, dá para, né? Enfim, você consegue ter uma qualidade, tanto no sentido da qualidade da internet, quanto no sentido do produto final que você vai entregar, entendeu? Existem ferramentas, outras ferramentas que você consegue fazer a chamada em grupo, mas você não consegue gravar, entendeu? Aqui todo mundo fala, todo mundo, né, pode interagir. É diferente, por exemplo, de fazer uma live no YouTube, por exemplo, entendeu? Ou uma live num grupo de Facebook que as pessoas só poderiam digitar. Entende o que eu tô querendo dizer? Então vai depender muito da experiência que você quer promover. O custo de uma ferramenta como essa não é alto, tá? É barato. É coisa de R$60 por mês. Então, assim, super compensa para você poder fazer esse tipo de vivência. Claro que no primeiro momento, você não vai pagar só para testar, né? Então, a ferramenta, ela te permite
em reuniões com até um número, acho que é com uma pessoa, de cada vez, até 40 minutos você usa gratuito. Não, minto. Se for só uma pessoa, você usa o tempo que você quiser. Tipo assim, 3 horas você pode usar, se for individual. Se for grupo, é isso. Você pode testar com 40 minutos. É isso. Entendeu? Então, você faz esse teste, faz meia hora de conversa. E vê como que você se sai. Entendeu? Nessa coisa. Né? Porque eu sei que o online, ele tem algumas coisas do tipo, minha internet não tá dando para ouvir direito, não sei o quê. Às vezes você não é técnico de computador, né? Claro. Só que é super importante que pelo menos as ferramentas aqui, ou da plataforma que você for usar, que você domine alguma coisinha. Não é tão difícil. E se você não souber dominar, tem a parte do suporte da própria ferramenta, que tem os tutoriais, e aí você pode enviar esses tutoriais para o pessoal. Sim, eu acho que essa parte até eu conseguiria. A minha questão é como eu nomearia isso. Por ser online, essa questão de o que pode, o que não pode, como fazer, essas questões, né? Então, que como presencialmente era uma psicoterapia breve, eu não sei se eu posso colocar isso online para grupo. Eu sei que individualmente pode. Você pode. Não existe nada que diga que você não possa, Andréa. Eticamente falando, não tem problema. A grande questão é, igual eu falei. Não. Se a gente olha lá na nova resolução, eu vou falar o que não pode, tá? Não pode nenhum tipo de tratamento psicológico para questões que envolvam. Desculpa o olho baixo, gente, é que meu olho tá ardendo, que eu fiquei com luz na cara hoje, a tarde toda. Você não pode atender à distância casos de psicopatologia, nem casos de dificuldade de desenvolvimento cognitivo. Entendeu? Tipo, a criança, né, tem uma formação, não sei o quê, aí ela tem um desenvolvimento cognitivo atrasado. Esse tipo de intervenção precisa ser presencial. Casos de luto não. Casos de... como chama, gente? Tudo que envolve criança não pode. Tudo que envolve caso de abuso e coisas assim, que deixam traumas muito pesados, que você precisaria de uma intervenção física, porque é muito perigoso, tem risco alto de suicídio, entendeu? Isso também não. Então, o que sobra? Desastres de emergência também não, né, Karina? Exatamente. Então, o que sobra é desenvolvimento pessoal, que é exatamente o que você faz, André. Então, fica tranquila, tá? Não fica, como diz, caçando, como diz, sarna para se coçar, não, que não tem necessidade, né? E eu acho que, igual por isso que eu perguntei, você sabe fazer no presencial? Porque se você sabe fazer no presencial, se você tem já esse manejo, é só você adaptar para a realidade do online. E posso te falar, é mais a gente que fica achando que vai ficar esquisito do que os meninos que já estão na internet inteiro. Entendeu? Então, para eles, talvez nem... legal. Tipo assim, sabe assim, se bobear, eles aprendem a mexer mais rápido que você, eles ajudam o outro, ele faz um negócio. É outro chip esse povo. E a gente que pode estar complicando. Mas as suas ideias, assim, o que eu quero depois, André, é que você tente operacionalizar mais, né? Então, assim, pensar no passo a passo, pensar numa estruturação, escolhe uma, tá? Porque todo mundo aqui, eu quero que vocês implementem o que vocês bolaram. Inclusive, quem não vai conseguir estar aqui, enfim, peço desculpa, mas é que ontem meu marido ia solar uma ópera muito importante, não tinha como eu não ir para não filmar o treino. Primeira vez, tipo assim, pensa, eu não consigo nem fazer nenhum paralelo com a psicologia, gente, já sei, é como se o Freud tivesse chamado ele para fazer uma palestra lá no lugar dele, entendeu? Tipo isso. Então, assim, se eu não fosse, nossa senhora, ele ia ficar muito chateado, e além do que, é bonitinho demais, né? Você viu o marido da gente lá, todo bonitão lá, todo de fraque, dou conta. Enfim, aí como foi ontem, e me lasquei, o ar-condicionado do teatro quebrou. Não, vocês estão entendendo, mas foi lindíssimo, mesmo assim. Depois eu mando uns videozinhos, se vocês tiverem paciência. Mas só para explicar porque que eu não pude de jeito nenhum fazer aula ontem por causa disso. Eu já deixei, sabe, essa é uma coisa que eu aprendi assim, nesses últimos anos. Eu já deixei muito de em evento de família, de estar presente nesses momentos por causa de trabalho, e eu me arrependo, sabe? Eu acho que essas coisas são as coisas que ficam na nossa vida, né? Esses momentos, assim.
pra gente também, porque é essa galera que segura a nossa onda quando a gente precisa depois, né? Então, tá. Resumo da ópera. Operacionaliza, tipo metodologia mesmo, André. Dia 1, o que vai acontecer? Dia 2, o que vai acontecer? Dia 3, o que vai acontecer? Tenta bolar isso daí, do como você faria no presencial. E testa, oferece já fala que vai rolar, já coloca como vai rolar, que nem a Karine falou. Eu quero já fazer em setembro. Então, bota data, bota limite para você, tá? Eu acredito que uma coisa mais simples, não pensem em coisas mirabolantes para esse momento, não. Coisa simples, igual ela falou, 8 encontros, sabe? Começo, meio e fim e tal. Que aí você consegue, 8 encontros é o quê? 2 meses, praticamente, né? E aí você consegue divulgar, já vender agora mesmo, no final desse mês mesmo. E aí você fica, para tipo assim, como se fosse outubro e novembro, entendeu? Tá? Então já pensa numa coisa estruturadinha e depois manda pra gente no grupo, tá? Não vai dar tempo de eu olhar com atenção, que nem tipo a Nath, que eu sei que ela fez já desse jeito. Então é bom que você vê o que eu vou falar com dela e aí você... Tá bom? Mas ideias ótimas, alinhadas com a persona, é isso aí. Mas, gente, eu vou ser muito hipócrita no que eu vou falar e depois eu explico. Vamos acreditar nas nossas soluções, gente. Ué, né? Agora eu vou explicar, porque eu falei que eu vou ser hipócrita, porque hoje cedo eu tava chorando, achando que eu ia desistir de tudo. Eu faço essas coisas toda vez. E que ninguém quer saber do que eu faço. Só porque eu fiz a miséria do Stories, ninguém respondeu na hora, eu entrei em pânico. Foi real. E também porque eu ia dar um treinamento hoje cedo para 3 alunas. Na verdade, eram 4. Aí uma já sabia que ia estar em congresso. Aí uma tinha sumido, eu não estava entendendo. Eu falei, pronto, não quer mais saber do treinamento, já entrei em pânico. Aí as outras duas que sempre estão, só uma falava. Eu falei, tá aí, olha só, nem meus alunos que já pagaram o treinamento estão querendo vir no treinamento. Gente, eu entrei num pânico. Resultado, passou, sei lá, chorei. Nossa, fiz toda a sessão, viu, Natália? Não é só você, não, tá, querida? Fiz todo o drama, toda, assim, a coisa especial, né? Nossa, última bolacha do pacote, aquela coisa. Não, chorei real. E hoje à tarde eu tava com uma equipe nova. Vocês viram a história agora? Tô com a equipe nova, tudo. E aí eu acho que foi o pânico de tipo, vai mudar, vai fazer diferente. Acho que eu entrei num pânico. Aí tá. Chorei. Passou 5 minutos, a minha aluna manda um textão desse tamanho, contando uma bad pesada que ela tá em luto, não sei o que. Eu não sabia de nada disso. E lá surtando, achando que ela não queria estar na minha aula. Olha o nível. A outra, que sempre parece que não estava, inventou de atualizar o celular dela não voltou, e aí ela entrou em pânico também do lado de lá, aí desesperada, conseguiu falar comigo pelo Facebook, só que eu já tinha cancelado a aula. Não, trágico. Mas assim, isso acontece com a gente às vezes fica nessa coisa de, será que vai dar gente? Será que não sei o quê? Tudo loucura na nossa cabeça, gente, tudo coisa da cabeça. A gente cria, né, uns cenários, umas coisas horrorosas, e aí a gente se lasca se a gente não entende que é tudo pensamento, né? E pensamento, a gente pode mudar o pensamento. E graças a Deus, para minha sorte e alegria, para não perder tempo hoje à tarde, eu recebi e-mail, foi muito louco. Crise dramática, choro, desespero, tal, não sei o quê. Logo em seguida, uma menina de Lauro de Freitas, da Bahia, Nath, entrou em contato comigo, que quer que eu vou fazer uma palestra no fim de outubro, não sei o quê. Perguntou quanto que eu cobrava, eu falei, eu cobro a passagem e a comida e onde eu dormir, antes de dormir, que tá bom. Ela chorou, mandou áudio chorando, ela falou, não acredito, você é a única pessoa que topou, muito obrigada, não sei o quê, você é incrível. Pronto, aí, a louca, desorientada, surtada, aí, doida. Então, a gente passa por essas coisas de achar que, será que não sei o quê. E aí tem uma frase que, assim, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, não fica pensando só nisso, não, de, baratinho, não sei o quê, porque uma coisa que eu ouvi, que fez muito sentido, é que, assim, tudo bem que tem muito estudante que tá lascado mesmo, que tá, né, correndo atrás, que tá... Mas, gente, eu tanto estudante da PUC, eu tanto estudante... Então, não é assim, a categoria estudante, tá todo mundo fudido também, não. Então, pensa num valor que você acredite para o seu público-alvo, mas num valor também que vale a pena para a pessoa também olhar e dar valor na coisa. Porque se for, tipo, como diz, se ela puder comprar, né, uma bobagem ou o seu treinamento, ela vai ficar na bobagem, velho. Então, também não banaliza demais também, não. Tudo bem?
É baratinho, mas não é. Do jeito que você falou, eu falei, nossa, vai pôr R$2 no negócio, né? Então, tá? Pode pôr. Porque tem uma coisa, André, não sei se na sua cidade é assim, mas eu ouvi isso de uma psicóloga, eu achei sensacional. Ela falou assim, filha, eu moro em cidade interior, mas aqui eu boto preço, sim, sabe por quê? Porque se eu não botar, o povo não acha que presta. Então, se eu boto baratinho, o povo acha que é coisa vagabunda, filha. As madames aqui gostam de pagar caro. Pronto. Entendeu? A Karine falou no meu projeto, cobrei ajuda de custo para os materiais. Tem que cobrar alguma coisa, gente. Não tem isso, não. Show? Fez sentido, André, isso aí? Eu gosto de compartilhar essas coisas que acontecem comigo também, pra vocês não ficarem achando que é só vocês que estão desorientados do lado aí, não. Aqui a gente tá também normal. E aí as meninas, você vê o que é conversar. As meninas que estão me ajudando na gravação agora, elas são todas estudantes de publicidade, são meninas novas. Então, a cabeça fresca, sabe? Eu brinco que já vem com outro chip. Nosso chip, dos 30 e pouco, tudo atrasado. Esse chip dessas meninas é outro chip. Aí eu falei, não, porque eu postei lá, miséria do negócio no Instagram e ninguém respondeu. Ela falou assim, uai, por que você não pediu pra gente que a gente respondia? Aí um puxa a filha, aí o povo vai. Eu falei. Aí quem que estuda teoria de grupo é nós, né? Aí nós pega a teoria e enfia. Tá. Acho que vocês não vão esquecer mais dessa, não é isso? Ai. Thaís, mulher, me conte. Oi, Paty, posso fazer um parênteses? É dois. Cheguei a uma conclusão também, né? O quanto de energia que às vezes a gente gasta no lugar errado. Eu estava desesperada tentando o engajamento no Instagram, tentando paciente por lá, mas não vai. Aí eu cheguei a perceber que todos os clientes vêm do Facebook. Eu não estava dando nem atenção. Olha lá. Semana chegaram 4 do Facebook. E eu tô deixando a página ali de lado. Então, às vezes também a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Normal. E que bom que você percebeu que aí agora você consegue ajustar, né? Sim. Principalmente, você me mandou aquele texto, né, dos idosos. Eu falei, gente, onde que os senhorzinhos e as senhorinhas ficam? No Facebook. Né? Com certeza. Né? E aquelas imagens bonitinhas, então é mais fácil. Compartilha a tela? Sim. A Karine falou que tá saindo, que ela tá lá no meio da maternidade. Nada mais justo, Karine. Beijo, obrigada pelo esforço, é isso aí. Adoramos seu projeto. Depois a gente vai querer saber detalhes. Eu fiz um projeto pensando naquele questionário que eu lancei algumas semanas atrás. Que as pessoas diziam que elas teriam interesse por alguma forma de prevenir a perda cognitiva, mas isso dependeria muito do valor. Tá. Aí eu pensei, como que eu posso fazer um valor bom sem sair perdendo também? Então, acho que o grupo seria uma forma, porque dá para ratear o valor da minha hora no meio dessas pessoas. Pronto. Então, eu pensei num grupo de estimulação cognitiva, a princípio para idosos ativos, né, que são aqueles que não têm demência, nenhum declínio significativo. Tá. Só que aí, depois eu vou pedir só para você mudar esse nome, tudo bem? Porque eu fiquei pensando num nome legal, Amigos da Memória, Amigos da Mente, alguma coisa, mas eu não cheguei a nenhum nome mais bonitinho. Né? Entendi. É que assim, tem coisa, eu não sei como que é a relação desses idosos com serem chamados de idosos, sabe assim? Tipo, meu pai acabou de fazer 60 anos, eu falo aquele idoso, ele me arranca a cabeça fora. Ah, sim. Entendeu? Eu escrevi toda a proposta pensando naquele modelo que você mandou pra gente, como se eu fosse apresentar a ideia. Mas na hora de fazer uma divulgação, uma linguagem totalmente diferente. Show de bola, tudo bem. E aí, só para eu entender, o público-alvo dessa divulgação quem é? O próprio idoso ou não? O próprio idoso e familiares. Familiares. Isso. Tá bom. Porque eu entendo que esses idosos, eles não estão comprometidos, então eles estão recebendo o conteúdo de alguma forma. Beleza, por isso que eu pensei no nome mais atrativo, porque já que ele pode receber a proposta, talvez ele... Deu para entender? Eu até vi alguns grupos semelhantes que têm nomes assim,
amigos da memória, amigos da mente, coisas nesse sentido, que são mais convidativos. Então, o projeto, ele é uma oficina da memória para idosos a partir de 60 anos, que querem exercitar sua mente e prevenir a perda cognitiva decorrente da idade. Show. Aí fiz uma justificativa, né, que o envelhecimento, ele implica no declínio dessas funções que são importantes para o desenvolvimento das atividades diárias de forma autônoma e independente. Com a chegada da aposentadoria, é comum que o número, que está errado, né, Nívia? O número de tarefas reduza, os idosos saem menos de casa e tem mais tempo ocioso. Tá, volta lá. Tá muito técnico, Thaís? Vou te dar essa missão. Sim, eu pensei aqui em estruturar a proposta, não é para divulgação isso, divulgação é outra linguagem. Amiga, nem essa linguagem para nada, essa linguagem é para a gente falar com o nosso supervisor. Tá. Essa linguagem é para a gente falar entre a gente aqui. Sabe por quê? Ó, sério, eu vou falar agora com vocês, como se eu estivesse falando uma linguagem técnica, eu quero que você me diga como você se sente com essa impressão, tudo bem? Ó, então eu vou até desligar seu microfone aqui para a gente pensar. Não, porque esse é um grupo de mentoria para profissionais da psicologia que não tem a capacidade suficiente de empreender e gerir o próprio negócio porque não desenvolveram habilidades organizativas, não tiveram acesso a informações gerenciais básicas, são profissionais que apenas têm conhecimento técnico, não têm conhecimento gerencial, logo por isso o resultado não é satisfatório. Ou, que bosta, né? Não é horrível ouvir isso aí? Não parece que eu tô chamando vocês tudo de um bando de lixo humano? Sabe assim? É mentira? Não é mentira, gente. Mas não é culpa de vocês. E aí, quando a gente coloca dessa forma, o processo de envelhecimento implica o declínio de funções cognitivas importantes. Porque essa psicóloga tá falando que o meu cérebro tá deixando de funcionar. Quem que ela pensa que ela é? Já basta envelhecer, olhar para essa cara de maracujá na frente do espelho, ainda tá falando que meu cérebro tá parando de funcionar? Que problema que você tá louco? Entendeu o que eu tô querendo dizer, Thaís? É isso. Então, vamos desconsiderar todo o restante, porque tá tudo nessa linguagem. Depois a gente reformula. Tudo bem. Eu tô levando em consideração, eu tô entendendo que você tá fazendo o quê? A justificativa. Mas lembra sempre da justificativa, não tá do ponto de vista do profissional, tá do ponto de vista de quem tá ali se lascando do outro lado. Tá? Pensa só, eu falei isso em um dos vídeos dos 10 que eu consegui gravar hoje à tarde, que a gente que tá sofrendo, né, o problema, a última coisa que a gente quer é que alguém venha e jogue na nossa cara, assim, e sabe assim, que a gente tá com aquele problema sem a delicadeza, talvez, de dizer que, assim, tudo bem, o problema tá lá, mas, velho, eu não tô te colocando, te enquadrando num processo, eu não tô te tratando como um sintoma, eu não tô te tratando como um problema, não é você que é o problema, mas é uma natureza da coisa da vida. Então, assim, a gente nunca traz notícia boa na psicologia, parece, e aí, se a gente não traz notícia boa, né, mas todo mundo envelhece, Patrícia. O que eu vou falar? É claro que todo mundo envelhece, né? Todo mundo envelhece. Só que o que é mais gostoso de ouvir? Que as suas funções cognitivas estão em declínio? Ou que, cara, você já viveu tanta coisa, você já cuidou de tanta gente, você já passou por tanto perrengue que você teve que passar sozinho. Será que agora não é hora de fazer umas coisinhas assim? Uns exercícios para descansar a cabeça? Pronto. Você falou do desenvolvimento, do treinamento, das habilidades de memória, só que você não ofendeu ninguém. Porque, querendo ou não, gente, a verdade às vezes machuca. A verdade às vezes é doída na nossa cara. E se a gente não tem essa delicadeza, ainda mais quando a gente está falando com o outro, principalmente numa proposta, tá? Gente, principalmente no ambiente organizacional, quantas vezes as palestras dos psicólogos são declinadas porque o chefe se ofende? Uai, claro!
Você vai virar para ele e falar assim, olha, verificou-se, né, verificou-se que o andamento organizacional da empresa está 70% abaixo do esperado, os caralho, quer dizer, você é um baita do incompetente, você está fudendo a sua empresa, seu bosta. É isso que ele escuta. E mesmo que seja, como que a gente faz para, sabe assim, é o famoso comer pelas beiradas que a gente escuta na clínica, que a gente faz na clínica, na hora da proposta, é 500 vezes mais importante, porque a pessoa ainda não é seu cliente ainda, Thais. A ofensa é assim, ó, muito mais pesada. E assim, eu aprendi isso com vocês, viu? Que quando a gente é honesto demais, machuca muito. Foram vocês, né? Vocês, eu digo, vocês, alunas, vocês, tudo, que falaram, Paty, tudo bem você falar a verdade, mas você não precisa humilhar a gente. Então, eu tô falando que vocês me ensinaram. Né? Então, isso é importante. Tá? Então, assim, eu estou amando duas coisas na sua apresentação até agora. A clareza visual e a clareza das informações. Tá lindo o que eu tô vendo. Tá? É só que a gente tem o ranço da explicação técnica. E aí, isso a gente precisa conseguir. Se fosse, né, se você estivesse fazendo uma proposta para o asilo, assim tá ok, tá bom? Mas para o idoso ou para o familiar, assim não gera emoção, é muito lógico. É isso que eu tô querendo dizer. Você deixa eu tentar traduzir essa informação aqui rapidinho, de um jeito mais emocional e menos racional? Sim. Tá? Então, olha só. Ó, eu vou ler a frase que você colocou. O processo de envelhecimento implica no declínio de funções cognitivas importantes para o desenvolvimento das atividades de vida diária de forma autônoma e independente. O que a gente faz? A gente faz o avesso. A gente sabe que quando a idade chega, pesa. E não é só no seu boleto do plano de saúde. As coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. E por mais que você fale para mim que tá tudo bem, eu e você sabemos que às vezes não tá, né? Tipo aquela chave que você esquece e fala que foi seu neto que pegou. Ou então, aquela comida que tá na sua geladeira há 3 semanas e você jura que fez ontem. Não precisa fingir. Eu sei, e você também, o que está acontecendo. Será que não é hora de olhar para isso com um pouco mais de atenção? A gente sabe que é triste, a gente sabe que é difícil, e é muito ruim quando a gente mesmo percebe que não está mandando no que a gente mesmo faz. Mas o que é melhor? Fingir que nada disso acontece para sempre. Ou olhar para isso que nem gente grande, porque afinal de contas foi isso que você fez a sua vida inteira. Por que agora seria diferente? Entenderam, gente, o que eu estou querendo dizer, de falar com a emoção? Quando a gente contextualiza o sujeito, dá valor para ele, empodera a vida dele, demonstrando compreensão, ele olha para a gente diferente. Mesmo que a gente esteja dando uma bronca nele, ou mesmo que a gente esteja, né, falando, olha lá, seu processo cognitivo destruído aí, jovem. Mas você não vira e fala isso na cara dele desse jeito, porque machuca. Beleza? Beleza. Não, eu tava pensando, nossa, muito diferente. Porque assim, eu pensei, vou fazer uma proposta. E na hora de divulgar isso, vou usar uma linguagem diferente. Por exemplo, eu sabia que dá para melhorar a sua memória, coisas nesse sentido. Mas falando assim, é mais gostoso de ouvir, né? Então... Entende? É mais cosy, tá uma expressão, não sei de onde que é, acho que é francês, cosy, mas, sabe, fofinho. E aí você lê e você... E aí tem uma... Eu vou mandar para vocês uma apostila, me lembrem disso. Maravilhosa, de um treinamento que eu tô fazendo mais um da escola. E tem uma parte desse treinamento que o professor é um gato, que o Murilo não vejo. Assim, é um gato pro meu gosto. Né? E aí ele fala que o discurso é composto de 3 tipos de linguagem. Na verdade, não é ele que fala, quem fala isso é Aristóteles, mas aí ele está contando essa notícia pra gente. Que
os gregos lá, né, eles são os especialistas do discurso, aquela coisa toda. E aí ele conta pra gente que o discurso, ele é composto por 3 partes. A parte do ethos, que é você falar aquilo que é correto, né? Então, você tem uma lógica, você tem regras, aquela coisa toda, moral, ética, etc. Você tem o logos, que é tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é correto no sentido, né, científico, que não está incoerente, tudo aquilo que é explicável, aquela coisa toda. Tipo esse seu texto, ele é extremamente lógico. Não tem nenhuma incoerência lógica, muito menos ética aqui. Onde que falta, né, Thaís? Que é onde às vezes a gente não sabe, não esquece. É o patos, que é a parte do discurso que trabalha a emoção, que trabalha a conexão afetiva. Então, eu não sei como que é o dia a dia de vocês em consultório ou né, nos trabalhos aí da vida, em outras áreas, mas se você for perceber, agora eu não lembro a regra que o livro, a apostila lá fala, né, sobre as porcentagens, mas é como se fosse assim, gente, 70% é emoção, 20% é lógica e 10% é ética. Enquanto a gente, às vezes, coloca 80% lógica, sabe assim, 10% emoção e 10% ética, isso quando lembra. Então, entendeu? Então, assim, a emoção, a conexão é o que faz a pessoa do outro lado se emocionar, e é a emoção dela que mobiliza. Tipo assim, se um cara chegar pra você, um cara ou uma mina, sei lá o quê, chega pra você e fala assim, nossa, Thaís, o contraste visual entre a cor da sua pele e do seu cabelo gera uma sensação afetiva em mim e o meu pênis vai ficar ereto em 95 graus. Sabe assim? Né? Agora você fala assim, nossa, Thaís, você tá tão linda hoje. Putz. Percebeu? Sim. Então, pronto. Uhum. Então, é isso. Uhum. Vamos ver o resto que você colocou. Tá. Aqui ainda é justificativa, né? Então, fazer exercício que estimule a mente é importante para prevenir a perda da memória, melhorar as funções cognitivas e a linguagem. E estar inserido em um grupo promove motivação, gera o sentimento de pertencimento e favorece as habilidades sociais. Como que você poderia falar isso daquele jeito que você está aprendendo, que é o jeito de falar? Deixa eu pensar. Aí eu usaria você sabia que tão importante quanto cuidar do teu corpo também é cuidar da tua mente, e que existem formas de fazer isso, e que você pode fazer isso de uma forma muito prazerosa, estando em um grupo, fazendo amigos, atividades com música, com dança, com vídeos. Você nem vai sentir que está fazendo tarefas, vai parecer um momento de lazer, coisa nesse sentido, talvez. Pronto. E aí, uma coisa interessante, na hora do argumento, você poderia, né, dependendo, assim, de quem que você quer chamar a atenção, você falou de idosos ativos, né, então estou levando isso em consideração. Eu pensei numa coisa do tipo, a atenção que você busca do seu neto, que está lá olhando aquele smartphone miserável, quem sabe aqui você vai lembrar aquela coisa gostosa, que é olhar no olho e fazer amigos, a moda antiga. Sabe assim, usar alguma coisa que faça sentido, né? Para valorização. Que gera emoção mesmo. Que gera emoção neles. Legal. Tá? Mas já melhorou muito, assim, né? O jeito que você colocou, tá? Daí eu criei um objetivo geral, que seria promover melhora de qualidade de vida e de autonomia do idoso através das estratégias de prevenção da perda da memória e da estimulação da reserva cognitiva de cada idoso. Eu vi essa imagem, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, que é o seguinte. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, inclusive ela tem um canal de Instagram, depois eu vou tentar te mandar o print. Ela é uma senhora, ela tem mais de 70 anos e ela tá bombando no Instagram. Ela até apareceu na Fátima Bernardes esses dias, porque ela é uma idosa, assim, ativa, e ela fala coisas do tipo, não é porque eu tô velha que eu não posso dançar,
Não é porque eu tô velha que eu não posso usar biquíni. Não é porque eu tô velha que não sei o quê. Eu acho que você segue, né? Sigo. E ela fala dos segmentos, né? E coisas assim. Essa imagem, você acha que tem algum diálogo com essa pessoa? Talvez ela tá colocando uma foto dela, porque ela é uma figura pública, né? Deu pra entender? Então, assim, o idoso hoje, aí é uma pergunta, né, Thaís? Será que ele se identifica mais com essa imagem de Sim. popozinho de 90 anos? Ou ele se identifica com uma coisa de vitalidade? Porque pensa só, qual é a justificativa para restabelecimento cognitivo? Não é treinar coisas que vão deixar o seu cérebro mais ativo, mais desenvolvido. Então, às vezes, o conceito de imagem ser menos esse conceito do vovozinho precisa de ajuda porque tá destruído, que é aquela coisa da verdade que a gente não quer ver, sabe assim? E mais colocar ali para ele ver como ele se imagina, como ele acha que ele é, ou como ele gostaria de ser. Que é essa coisa de uma pessoa jovem, sabe? E tal. Tipo, é ridículo, mas é muito verdade. Toda vez que vocês olham, vocês são lá na revista, né? Aí é uma revista, sei lá, dessas de mulher e tal, né? Cláudia, sei lá. O que chama mais a nossa atenção? Aquela foto linda, super bem produzida, tal. Ou uma foto da tia passando a vassoura no meio da rua, sabe assim? A gente olha a foto mais produzida, sendo que o que acontece no dia a dia é a tia varrendo. Nós psicólogos fazemos parte de uma bolha, que é isso aqui da população, que acha que, tipo assim, nós temos que ver a realidade no e cru, a gente tem que valorizar aquilo do dia a dia, não sei o quê. Desculpa, mas se eu fosse homem, eu ia falar meu ovo esquerdo. Porque se a gente for parar para pensar, não é isso que a gente quer ver. Nunca foi, nem nunca será. Prova é que quando eu não tive mais condição de ter uma produção para os meus vídeos de YouTube, a minha visualização fez assim, ei, as pessoas, elas não querem, elas vêm falar com esse papo furado de que gosta do conteúdo de qualquer jeito, uma ova. A pessoa, ela se acostuma com o que você dá para ela. Eu fiquei anos entregando um conteúdo de super qualidade no YouTube. De repente, eu começo a entregar uns videozinhos gravados na webcam, sem edição, sem nada. É claro que ninguém vai dar conta de ver. E às vezes quem vê é quem realmente gosta do meu conteúdo, mas sente que tá tão legal e o engajamento cai muito. Então, enfim, só para vocês entenderem que essa coisa do visual, às vezes a gente acha que é frescura, mas não é. E esse é o objetivo, não ver qualidade de vida, autonomia do idoso, essa fala, de novo, tá ótima para o dono do asilo, tá ótima para a gente, tá ótima para a supervisão, mas tentar trazer uma linguagem mais prática, mais simples, mais que dialogue com a cabeça da pessoa, tá? Tipo, objetivo geral desse treinamento, fazer amigos. Primeira coisa, fazer amigos, sair de casa, treinar, aprender coisas novas e mostrar para você mesmo que você pode tudo que você gostaria. O que é mais legal de ler? Esse troço aqui? Estimulação da sua reserva cognitiva. Ou vamos desenvolver você no máximo do seu potencial, não importa a sua idade? Sabe assim? Claro, eu estou sendo bem exagerada na discrepância para ficar bem marcado para você pensar o seu jeito, tudo bem? Show de bola, Thaís. E aí os objetivos, né? Que seria a prevenção da perda da memória, melhorar funções de raciocínio, de planejamento, facilitar desenvolvimento de estratégias para aumentar a autonomia e independência, porque a ideia é que ele consiga encontrar meios de se virar, digamos assim. Pronto. Aí isso aí é atividade e vida diária, né? Isso, vida diária, isso. Tá. E favorecer o relacionamento interpessoal por ser um grupo. Esse você não precisa mudar. A única coisa que você vai escrever tudo é atividades da vida diária, ninguém é obrigado a saber essa sigla.
Mas nos objetivos específicos, é importante, eu vou contar um segredo para vocês. Tem gente de tudo quanto é jeito, certo? Uhum. Naquelas frases iniciais, é importante que você use uma linguagem mais cativante, vamos dizer assim, mas sempre vai ter aquele idoso que foi professor da faculdade, que sabe mais que você o negócio, que se na hora do objetivo específico não tiver assim, aí ele acha que você tá enrolando ele também. Você entendeu? Então é importante que a gente faça... Né? Começa chamativo, simples, conecta, mas na hora do objetivo e da metodologia, seja mais técnica mesmo. Tá. Isso faz diferença, porque é hora que você está colocando a assinatura do teu trabalho. Então, se você não coloca aqui os objetivos específicos, claro, com uma linguagem simples, tá, gente? Então, aqui tá simples, aqui tá... a gente entende, favorecer o relacionamento interpessoal. Sacou? Facilitar o desenvolvimento de estratégias para aumentar a autonomia e independência nas atividades do dia a dia. Pronto. É algo que está compreensível, está simples e objetivo e demonstra que você sabe o que você está trabalhando, tá? Tá. Aí, deixa eu ver lá embaixo. Aqui seriam os benefícios, né? E aí tem a fotinha deles, talvez um pouco... Aê, muito mais legal, né? né? Arrasou. Isso aí. Muito bom. Seria o ganho de autonomia e de independência nas tarefas diárias, que impactam na autoestima e no autoconceito do idoso. Pronto. A interação social e atividades levando em conta o significado afetivo. Né? Então, o que é importante para o grupo. Pronto. E aí aqui eu pensei que seriam os encontros semanais, com 2 horas de duração aproximadamente, grupos de até 10 participantes, porque é o que vai caber na minha sala, e eu acho que é o máximo que funciona. E antes deles iniciarem, vai ter alguns critérios de inclusão, porque eles têm que estar mais ou menos no mesmo nível, né? Então, faço uma avaliação prévia. O local, que é na minha cidade. E aí, o investimento, eu não fechei, mas eu pensei em algo, assim, pensando no máximo em 10% de um salário mínimo, porque são aposentados, tem toda aquela questão de gasto com... Você fala, tipo, por mês, assim? Por mês, Porque daí a gente faz um grupo e acho que fica um valor interessante, né? Porque tem que considerar todo o gasto da idade, né? Perfeito. Aí, uma coisa que eu acho que é interessante é ali, ó, daqui. Grupo de até 10 participantes, fala assim, os interessados, para de falar idoso, os interessados passarão por uma avaliação inicial. Ponto. Sim. Tá? Não, tem hora que a gente fala demais. E a gente não precisa falar tanto. Eu aprendo isso, gente, a pauladas na vida. Quando a gente fala demais, coisa que os outros não têm que entender, só a gente que se lasca. Então, assim, uma coisa é compartilhamento de ideias, né? Isso aí a gente tem que falar mesmo, porque a ideia não tem dono. Agora, ficar abrindo demais umas coisas que, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade, tá? Investimento, o que você falou eu achei interessante, mas depois bota um valor... Que, olha só, vou te falar uma coisa que pode parecer contraditória para quem for ler, tudo bem? Tá. Você falou assim, encontros serão semanais com 2 horas de duração. Aí, o que a pessoa acha? Que cada encontro vai ser esse valor, entendeu? Sim, sim. Então, depois, em vez de investimento, põe mensalidade. Que aí você resolve o seu problema. Verdade. Tá? Porque quando a gente fala investimento, tá lá em cima, encontro, aí a gente vai achar que o valor é referente a um encontro. Uhum. Tá. E aí, esse último foi só para pensar no que eu vou precisar para fazer isso, né? Que seriam os testes, aí eu montar um protocolo. E o restante tudo... Por isso que o valor pode ser acessível, porque é muito barato, né? São atividades que eu já tenho, material de papelaria, jogos, aparelho de som, coisas nesse sentido. Perfeito. Só que a mágica não está nos acessórios, meu amor. A mágica está na sua condução. Então, é super importante... É simples, mas tem que estar na conta. Sim, sim. Gente, no geral, arrasou, hein? Arrasou. Conseguiu estruturar começo, meio e fim, bonitinho. Teve cuidado aí de pensar, né, no visual e tal e tal. Muito legal. É isso mesmo.
Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você tem hoje, por exemplo, alguma logo, alguma coisa que você usa, sabe assim? Quando você for formatar isso para realmente, sabe, mostrar para alguém, né, alguma coisa assim, lembre de colocar a sua login. É que eu pensei assim, por exemplo, isso daqui se eu fosse enviar para uma clínica, para um asilo, seria com minha logo e tudo mais. Mas para divulgação, pensei em uma imagem, né, com alguns detalhes e informação em texto. Tá aí, se você mostrar isso aqui para alguém, quando você estiver conversando na beira de um bar, se não tiver sua logo, vai fazer falta. Então, coloca necessariamente tudo de qualquer maneira, tá? Vai fazer diferença e já demonstra que mesmo se você tiver, sabe assim, está conversando com alguém ali na fila do caixa do supermercado, pegou o celular, pá, aquela sua logo bonitinha, e aí ele, nossa, que tal, entendeu? Legal. Então, isso faz a diferença, acostuma, porque senão a gente esquece, aí na hora que tem que pôr, não lembra. Aí, coloca em tudo, aí já facilita. Uma dica, gente, eu não sei se, eu vi que ela fez aqui no PowerPoint, tá show. Mas um lugar que a gente pode fazer esse tipo de coisa, que fica super legal também, é no Canva ou no Crelo. Também fica bacana. O Crelo é legal porque ele já tem uns modelos pré-feitos, assim, você só troca as letras e tal. O Canva não, você teria que bolar do zero. O Crelo já tem uns modelinhos, entendeu? De página inicial, tal, e aí, sei lá, entendeu? A gente tem que usar a ferramenta que a gente domina, mas é só uma dica, né? Já que você trouxe desse jeito. Déia, você acha que você consegue montar um bagulho desse jeito? Você consegue, não consegue? Com o que você sabe fazer? Eu acho, hein? Então, é só pensar que na hora da metodologia, de apresentar os encontros, você faria isso... explica que é online, é a única coisa que muda, entendeu? O resto é parecido, a mesma coisa. Show? E uma coisa interessante, vocês viram que a Thais falou uma coisa aqui, que é o seguinte, coloquei aqui os recursos que eu vou precisar e tal, não sei o que, o protocolo, quer dizer, a gente vê que ela sabe fazer isso aqui. Deu para entender? Esse é o lance. Tem muita gente, eu gravei inclusive vídeos sobre isso, tem muita gente que fala, eu não sei montar proposta. Então, não sabe montar a proposta ou não sabe fazer a coisa? Porque se a gente sabe fazer a coisa, a gente sabe montar a proposta. Posso falar de uma angústia minha? Até duas. Tá. Aproveita que hoje tem pouca gente, gente. Aproveitar. Eu tô com essa ideia de fazer isso há tempos. Mas com uma insegurança, porque eu ainda não tenho o título de neuropsicóloga, eu estou finalizando a especialização. E assim, falta um mês. Thaís, eu vou te fazer uma pergunta para você. Tudo bem que aqui a gente participou de um concurso cultural, etc. Mas eu sou administradora de empresa? Eu sou formada em marketing. Eu trabalhei em multinacional. E eu tô aqui falando de proposta comercial. Eu liguei no CRP e ele me falou a mesma coisa. Você tem domínio técnico e teórico? Faça. Né? Você não pode fazer aquilo que você não domina. E é um assunto que eu tenho estudado muito. Então, eu tenho muito material, eu tenho muito recurso. E eu tenho aplicado já em alguns casos, mas eu fico pensando, será que eu posso divulgar assim? E se alguém vê, não estou fazendo nada de errado, mas às vezes a gente fica, né, né? Eu adorei isso que você falou, Thaís, porque... Não tem na minha cidade, tem uma... Então, olha que beleza, olha que maravilha! Você tá com a faca e o queijo na mão, filhinha, é só cortar, entendeu? A gente tem uma formação, a gente fica com esses cagaços de querer bater continência para alguém, entendeu? É uma síndrome de vira-lata, sei lá o que é isso que a gente tem. Não precisa disso, a gente pode ir lá e eu sei resolver, então é isso que importa. Cara, vocês acham que o Freud pediu autorização de alguém para fazer alguma coisa? Sabe? Às vezes a gente esquece, pensa esses pioneiros aí. Não tinha faculdade, não. O cara era psiquiatra e de repente ele vira e fala que vai ajudar os outros conversando. Olha. E a gente que já viu o método tudo direitinho, acha que tem que vir mastigado. Não vai. E se a gente não for lá, der a cara a tapa para fazer acontecer, ela tá querendo ouvir, bonitinho. Se a gente der a cara a tapa para fazer acontecer, não vai rolar. Entendeu? Isso é fato. Bom, então show. Bom, se você quiser a qualquer momento sair, que você está cheio de menino pendurado, você fica à vontade.
Tarefa de casa feita. Tá, Thaís? Tranquilo, tá tudo em ordem. Então, tá bom. Nath, eu vou pedir para você, então. Eu vou pedir para você cancelar, Thaís, o compartilhar. Isso, beleza. Nath, meu amor. E aí? Sofreu muito? Como é que foi? Oi. Não sofri, não. Não? Na verdade, foi bem tranquilo. Na verdade, a inquietação veio depois que eu terminei, né? Uai, então. Eu concluí tudo que eu falei, gente, mas será que eu tô realmente solucionando? Né? Ou eu tô aqui na minha viagem? Tá. Eu já gosto de viajar, né? Eu tô te amolando, perguntando se você sofreu muito. Deixa eu compartilhar. Compartilha, que aí a gente vê essa sensação, se faz sentido ou não. Tá. Apareceu? Tá carregando. Aí, tá aparecendo. Acho que melhor assim, né? Dá até pra você diminuir um cadinho mais, eu acho, pra gente poder ver. Aumentar ou diminuir? Diminuir o zoom. Beleza, que aí a gente consegue ver mais inteirinho, né? Uhum. Tá, aqui eu botei, aquela chamada que da outra aula, né? Tá. Vocês já viram. Essa parte aqui da definição, na verdade, eu peguei uma citação que eu achei muito bacana, que traz, assim, de uma forma até meio filosófica. E aí eu não sei se realmente cabe ou não, quando eu for, né, levar isso pro público mesmo. Mas fala um pouco sobre o projeto de vida. Diga, Paty. Sim. É que assim, ó, olhando aqui, batendo o olho, essa primeira frase já não usaria. Eu usaria, é a partir do projeto de vida que o bicho humano vai dando sentido à sua vida e orientando-a. Acabou. Essa frase é algo que qualquer um ia ler e ia falar, não, velho. É isso, a gente tem que gerar esse nó, velho. Eu acho que às vezes eu me perco querendo falar demais. Aí, pronto, né? Pronto. Você tira o impacto quando você fala muitas vezes. Tá, deixa eu ir pro que interessa, né? Objetivo: ajudar mulheres de 25 a 35 anos que estejam buscando um maior autoconhecimento sobre si mesmas, sobre suas potencialidades e possibilidades na vida pessoal e profissional. Show. Claro, objetivo, legal. A proposta, né? O que eu pensei? Eu pensei em encontros semanais. Eu ainda não defini se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser individual ou em grupo. Assim, tá. Eu não sei. Eu acho que até dá para adaptar, né, em todos esses formatos, mas eu ainda estou pensando como que eu vou fazer. Tá. A duração, eu pensei 1h30 ou 2, para mulheres que querem se descobrir ou redescobrir, né, aumentar o seu autoconhecimento, descobrir suas forças e potencialidades, questionar seus passos e construir novos caminhos na vida pessoal e profissional. Legal. Seriam 6 encontros. Tá. Né? E aí aqui eu já trouxe assim um pouquinho do que eu imaginei para cada encontro. Num primeiro momento, eu pensei em trabalhar mais a questão da identidade mesmo, né? Quem sou eu? Quem sou eu até aqui? Show. E aí seria o momento de apresentar a proposta, de me apresentar, né? De todo mundo se apresentar e de falar um pouquinho do contrato de trabalho. Aí eu pensei em utilizar uma vivência em grupo. Acho que eu imaginei mesmo mais em grupo. Tá. Como a colagem, né, o cartaz com colagem de quem sou eu, né, para a pessoa ir ali construindo isso. Show. Mas individual cabe também, não cabe, Paty? Cabe, super cabe. Só que eu acho que o individual, eu não usaria o cartaz. Entendeu? O cartaz, ele é mais legal quando é o grupo, porque tem um momento, quando a pessoa está em grupo e você põe ela para fazer o cartaz, aquele silêncio, aquela introspecção criativa, não é esquisita, porque tá todo mundo fazendo cartaz também. Pensa, a pessoa ali sentada no chão sozinha, você olhando para a cara dela, ela tá ali tentando fazer o cartaz. Eu acho muito hostil no primeiro dia, quando tá sozinho.
Quando tá em grupo, você já lembra de escola, de faculdade, não sei o quê, e não acha tão estranho assim. Já fica mais natural, né? Se fosse individual, eu usaria outra atividade. Por exemplo, poderia ter desenho, mas algo mais rápido, sabe? Tipo assim, sei lá, mostra pra mim, ou então... é que eu não sei se você vai saber, mas uma atividade que eu gosto muito é a atividade de autoapresentação, escolhendo, por exemplo, se você fosse uma música, quem você seria? Sabe assim? Uma coisa mais... Legal. Se você fosse uma música, qual música você seria? Se você fosse uma fruta, qual você seria? E por quê? E aí a pessoa na hora vai dialogando e aí ela fala dela de formas diferentes, sem que fique uma coisa muito, né, inquisição, sei lá. Legal. Depois, né, dessa técnica, entraria um bate-papo, né, de reflexão mesmo, de que papéis que a pessoa está desempenhando atualmente, né, na vida dela, tanto na vida pessoal como na profissional. Show. E aí teria uma tarefinha, né, de casa, que seria ela trazer uma autobiografia escrita, né, com a seguinte reflexão: por que eu estou aqui e agora? Pronto. Onde ela estaria refletindo, né, nos aspectos da vida pessoal e profissional. Arrasou. Aí, no segundo encontro, já seria mais a questão de minhas escolhas, minha história, né, de onde eu vim, aonde estou e para onde eu quero ir. Arrasou. Eu pensei numa fantasia dirigida, eu gosto muito de trabalhar com fantasia. Trabalhando, assim, realmente os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Massa. Tem uma técnica, que é a técnica das memórias, que eu, inclusive, aprendi com a Tássia, né? A Tássia Garcia. E é uma técnica que eu gostei muito. Eu já cheguei até a usar na clínica e em um outro trabalho que eu fiz em grupo. Realmente é muito bacana. E aí, assim, só que assim, eu dei uma adaptada, né? Porque o da Tássia não tinha fantasia. Aí, o que eu faço? Para cada tempo, eu faço uma fantasia. Então, para o passado, eu faço a caminhada até uma casa. Essa casa é a sua casa. Tem a descida no porão, enfim. Né? Para a pessoa realmente entrando em contato com... Só um parênteses, Nath, tá show. Mas se eu fosse sua cliente, nossa, eu ia ficar puta da vida, porque eu não dou conta de fazer nada disso, menina. Eu sou tão literal. Eu sou tão literal que assim, tá, agora você está no porão. Aí eu olho pra sua cara e falo, não, eu estou sentada aqui na sua frente. Sabe assim? Eu sou essa pessoa insuportável, tá? Ok, mas é real isso, né? Porque realmente acho que tem gente que não entra no... Não entra no lúdico. Assim, você sempre tem um plano B se o seu cliente for uma pessoa enlouquecida. Então, muito literal, sabe? Muito visual. Às vezes, né, se você... Porque, por exemplo, sabe aquelas coisas? Você vai fechar o olho, aí agora você vai imaginar, agora você tá falando, você vai andar, aí você vai não sei o quê, eu abro assim, aí eu falo assim, eu ainda tô aqui, tá? Assim, sabe assim? Gente, pra vocês terem uma noção, foda-se, tá gravando, mas é isso aí. Falam que mulher, na hora de putaria, gosta de escutar não sei o que não sei o que, filha, se eu não ver o negócio, não funciona. Então, é isso, eu tenho que mapear o cérebro do sujeito. Qual que é o estímulo? Por isso que, assim, quando tá em grupo, eu acho que é super interessante testar, né? Leva todas as atividades e se por um acaso algum tá para trás, tipo eu ficaria, que eu ia virar e falar assim, ai, que saco, que. Aí, viu, André, gratidão, é nóis. E aí a gente, né, a gente ia falar assim, tá, não fui, tô aqui ainda, e agora? Aí você ia ter que ter uma condução paralela, tá? E no grupo, no individual também. Então, ter sempre um plano B. É só isso, mas tá lindo. Sim. Lá na escola funcionou assim com os professores, né? Mas eu acho que na clínica teve um paciente em específico que eu acho que não foi tanto. Sim. Então realmente faz sentido isso. Mas é isso, a ideia é essa, né? Trabalhar o passado, presente e futuro. A técnica, além dessa parte da fantasia, né? Ela tem também uma questão do desenho, da pessoa desenhar uma memória do passado, uma memória do presente, uma memória do futuro. Pronto, agora eu ia dar conta de fazer.
Agora eu ia dar conta que o desenho a gente tá enxergando. Ai, que bosta, mas é verdade. Mais concreto, né? Nossa, eu falo que, gente, nunca cheguei no operatório formal, nunca. Total concretão. Tô brincando. Ai, tô brincando não, gente, eu tenho que desenhar. Vocês acham que eu faço esses desenhos por quê? Vocês acham que eu fico fazendo esses rabiscos, não sei por quê? Não acompanho o raciocínio, tá? E aí, assim, por fim, seria eles refletirem, né, sobre essas memórias e fazer uma relação, né, com as escolhas, Sim, né, o que isso influenciou no momento presente e tal. No terceiro, entraria mais a questão de autoestima, das crenças e dos interesses. Show. Porque eu acho que, às vezes, a questão das crenças influenciam muito, né, nas escolhas. Então, se eu acho que eu não tenho, por exemplo, capacidade de fazer tal coisa, né, eu posso até querer, desejar, mas acabar, de repente, não escolhendo isso. Então, eu acho bacana estar trabalhando isso. E aí, eu trabalharia com uma ficha de identificação vocacional, né, que é uma fichinha mesmo que eu tenho, que tem várias afirmações para a pessoa completar. Né? Então, é tipo, eu gosto de... eu sei fazer, aí a pessoa completa, né? Aí tem lá, eu tenho dificuldade... Enfim, a pessoa vai completando várias afirmações e já consegue ter um panorama dos interesses e até de algumas crenças. Show. Depois viria o questionamento, né? De quais são os seus sonhos, né? Que crenças que você tem, quais que ajudam, quais que atrapalham, né? O questionamento seria, o que eu faria se o impossível fosse possível, né? Então, é para a pessoa realmente pensar, assim, deixando todas essas crenças de lado, né? E trazendo esse desejo, esse sonho. Refletir sobre as crenças acerca de si mesma, né? Sou capaz de, não sou capaz de... E como elas influenciam as escolhas. Aí, só uma coisa técnica aí de opinião mesmo. Não estou aqui para isso, mas já que estamos olhando, eu faria a atividade do impossível não nesse dia. Por quê? Porque, né, vê se a André concorda comigo. Mas, assim, quando a gente está levantando crença, a gente precisa deixar a pessoa na dor, muitas vezes, sim. Essa coisa de levantar a crença, né? Levantar a dor e já vir com um negocinho para tamponar a dor, eu não gosto, não. E se ela descobrir uma crença e a crença for de merda, é importante que ela fique aquela semana toda vendo que a crença dela é de merda, sim. Aí na outra você ressignifica aquilo. Porque senão, bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra. Ah, não dá, entendeu? Tem dia que você só bate. Aí no outro dia você acolhe e assopra. Sabe assim? Legal. É só uma questão. Não, é interessante. Eu posso, inclusive, trazer ela pro outro encontro. Eu acho. Né? Porque no quarto entra justamente isso, as forças e as habilidades, né? O momento de se reconhecer e se empoderar. E aí daria para iniciar de repente com essa reflexão, né? Quais são os... Isso. Porque senão, Nath, deixa eu só te falar uma coisa. Isso acho que talvez, vamos ver se as meninas vão concordar. Mas quando a gente a gente tem uma pegada mais de desenvolvimento, às vezes a gente quer que a pessoa, sei lá, get over, sabe? Tipo, sofre rápido, né? E às vezes a gente fica numas assim, de tipo, mas eu não quero ninguém chorando aqui, sabe? Porque a gente quer resultado. Só que assim, velho, imagina lá os crentes da Thaís lendo lá o descritivo dela lá, vendo que a função cognitiva lá tá destruindo tudo, e às vezes ela não tinha parado para pensar nisso. Às vezes ela achava que ela não estava lembrando onde estavam os óculos dela, porque ela tá esquecida só, e que normal, ela sempre foi esquecida mesmo. Aí quando a Thaís vira e fala, então, gente, eu não sei se vocês sabiam, mas o nosso cérebro vai diminuindo a atividade cognitiva, que o nosso corpo é que nem um carro, que passa o tempo, aumenta a demora da manutenção. Aí a pessoa, você concorda que vai ter um momento dela olhar e, nossa, eu tô ficando velha, né? Tipo assim, ela tem 70 anos, mas ela vai ter um momento que ela vai olhar e falar assim, nossa, eu tô ficando velha mesmo. E sabe o famoso cair a ficha? Aí, se a Thaís, no dia que ela mandou, né, que ela tá lá explicando a função cognitiva, mas está tudo bem, entendeu? Aí a gente vai trabalhar muitos exercícios, entendeu?
Não fica esquisito? Você tá lá contando a notícia triste. A pessoa tá se conectando com essa verdade. Aí, de repente, sei lá, não acho legal. Eu acho que a gente tem que, se é para doer, que doa, porque faz parte, é importante. A gente tem que crescer, fortalecer com esse corpo. Essa é a diferença que eu acho do cuidado que nós psicólogos temos, com todo respeito a todo mundo, mas assim, com coach que não sabe manejar. Aí eu acho que é isso que a gente não pode correr o risco. Sim, sim. Na verdade, eu tive até um insight aqui, Paty. Muito obrigada, inclusive. Que é uma questão, assim, minha, da minha vida pessoal. Tá. Em relação a isso mesmo, de não querer deixar o outro na angústia, e às vezes precisa mesmo, né? Filha, precisa. Outro dia eu virei pro meu namorado e falei assim, olha só, eu estou ganhando 3 vezes mais do que você. Você tem exatamente 3 anos para você reverter esse quadro, porque senão como é que eu vou engravidar de você? Aí ele, nunca tinha pensado nisso. Mas não é verdade, gente? Vocês que têm filho, você vai engravidar, você vai ficar lá próximo, não sei quanto tempo, ficar 1 ano cuidando de menino, sei lá o quê. E aí, João? Se eu ganho 3 vezes mais do que ele, como é que faz? Quando eu estiver lá parido e não dá conta de fazer nada? Aí, a hora que eu contei essa realidade, vocês entenderam que doeu na cara dele? É claro que doeu. Só que se eu não falasse, e aí eu falei, e eu não sei o que você vai fazer a respeito disso. Se vira, você tem pouco tempo. Porque quem quer ter filho é você. Quem chora vendo um videozinho de pai e mãe é você. Eu, por mim, já tenho gente demais no planeta. Aí ela, tá. E aí, assim, mudou alguma coisa? Mudou. Que já arranjou outro emprego, vai aumentar o quê? R$300 no mês. Quase nada. Mas, já deu resultados. Então, se a gente não dá umas batidas e deixa doer também, né, gente? Essa coisa muda na vida da pessoa. Né? Forças e habilidades. Oi, tem gente chegando. Forças e habilidades, se reconhecendo, se empoderando. Então, aí eu vou, inclusive, fazer essa troca daí. Vou começar, então, com a questão dos sonhos. E aí eu pensei em trazer 2 ferramentas, são 2 testes que eu gosto, que é o VAIA, que é da psicologia positiva, né? São 2 questionários, na verdade, eles são online. Legal. Aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Se eu fizer online, eu posso mandar o link para a pessoa, né? Enfim. Ver como é que vai ser essa logística. E aí o VAIA, ele traz a questão das forças, né, individuais da pessoa. Tá. E eu gosto de usar o DISC também, porque o DISC, ele traz mais focado, né, no perfil profissional e tal. Mas geralmente a aplicação demora quanto tempo? Não, é super rapidinho. É que eu não sei, por isso que eu tô perguntando. O VAIA é um pouquinho mais longo do que o DISC. O DISC é bem tranquilo. Mas também não é muito longo, não. Sabe? Aí, de novo, uma coisa totalmente eu me metendo. Mas assim, você escolheu um último dia, pelo que eu tô vendo, um dos últimos dias para fazer teste. Eu sempre faria todos os testes no começo, logo nos primeiros dias. Porque assim, no começo, aquilo ainda não é grupo, é agrupamento. Então, qualquer coisa que você falar, eles estão fazendo. Depois que você abre para reflexão e para o contato, e aí, de repente, você fecha, hoje é teste, fechado. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas a gente queria conversar. E ninguém vai dar conta de fazer isso aí. Então, é importante que você coloque essas avaliações no começo. Tá, daí entraria na reflexão, né? Dessa conscientização, né, das forças e tal, e do perfil profissional. E teria uma tarefa de casa que seria substituir as crenças anteriores por novas, né, a partir desse olhar diante dessa descoberta, né, dessas forças. Pronto, mais um motivo desses testes terem que ser logo nos primeiros dias, porque nesse caso aqui em específico, a tarefa de casa, ela não foi reforçada pela atividade que a pessoa fez. Porque o teste exige devolutivo, entendeu, Nath? O teste não é assim, fiz, já tem devolutivo, né? É importante que a pessoa faça, e aí depois, em outro momento, a gente fala sobre esse resultado. Então, eu faria uma logística diferente. A Andréia tá fazendo uma careta. Andréia, o que foi? Eu fiquei, não, só tá concentrada. Eu achei que eu falei alguma coisa muito errada, agora que ela fez assim, sabe? Mas eu acho que tudo bem. Essa coisa das avaliações
Aí agora, Nath, ficou na minha cabeça um bug mental se vocês no individual e no grupo seria parecido, entendeu? Porque se você está no grupo, para fazer essa avaliação, o que eu te falei da coisa de fazer no começo é mais para o grupo, tá? Porque se for em grupo, né, aí a gente precisa aproveitar que quanto mais aquele grupo se vê, mais os laços vão sendo reforçados, aquela coisa toda. Agora, quando você está no individual, aí tanto faz. Aí é só você falar, hoje é essa atividade, viu? Mas aí você teria que avisar com antecedência. Então, se for fazer isso individual, tanto faz. Se for fazer isso em grupo... Melhor no início. Melhor no início. Tá. Tá com uma carinha de orientação profissional, isso não tá não, Andréia? Não tá uma carinha de processo de orientação profissional, essa menina? Ela não tá querendo dizer, não. Mas tá carinha. Não tô mesmo, não. Mas tô entendendo. O quinto, né? Competências e valores. Uhum. É uma técnica que eu também aprendi com a Tássia. Aprendo muito com a Tássia. Uhum. E ela aplicou, na verdade, em mim. E é bem tranquila, né? Você traz, assim, uma imagem lá com os valores, a pessoa vai... se eu não me engano, a pessoa escolhe os 7 valores que ela mais se identifica, depois a gente pede para reduzir para 5. Uhum. E aí ela tem que explicar, né, o que cada um significa na vida dela, enfim. Show. E aí a reflexão seria em cima desses valores, né? Em relação às possibilidades de escolhas, né? O que ela imagina, o que ela quer para a vida dela. Será que esses valores estão de acordo com o que ela quer? Né? Por isso que eu botei entre parênteses da match, né? Tipo assim, vamos fazer um balanço, né? E aí pensei em finalizar com um bate-papo sobre trabalho, as competências valorizadas pelo mercado atual, né? Aí seria um pouquinho mais voltado mesmo para trabalho. Caminhos, né? Para caminhos possíveis e tal. E aí o sexto e último seria mais a questão do planejamento mesmo, das metas. Retomar um pouco os encontros anteriores, né? Respondendo essas perguntas, né? Quem sou eu, como eu penso, o que eu faço com facilidade, o que eu tenho dificuldade para fazer, o que eu gostaria de saber fazer, o que eu valorizo e o que eu quero para minha vida. Então seria tipo retomando, né? Só que você sabe que aqui você tem 2 dias, né? Você tá botando tudo num dia só, filhinha, mas você não tá conta de fazer tudo isso num dia só, não. Tá muito, né? Tá muito. Você vai acabar onde está escrito ali definição de metas reais. Aí do elaborar projeto de vida para baixo já é outro dia, senão não tem condições. Né, Andréia? A carinha dela concordou. É coisa demais. Beleza. A Thay também concordou. Então, porque a gente não pode esquecer que às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa demora meia hora para pensar uma pergunta, ou tanto de perguntas você botou aí. Então, tá. Principalmente, né, se a pessoa realmente tem que desenvolver esse autoconhecimento, então ela vai exatamente. levar mais tempo para... Com certeza. E aí a definição, então, das metas, né? Alinhar as metas com os sonhos, com os valores, com os interesses e com as habilidades. Pronto, aí encerraria aí, então. E aí o outro seria o projeto, né, de vida, fazer realmente esse planejamento pessoal e profissional. Beleza. Então, seria que aí você encerraria. Isso, para a pessoa, né, já sair com o seu plano ali de ação. Então, ela descreveria os objetivos, ela avaliaria onde que ela está e quais são os passos, né, que ela precisa dar para alcançar esses objetivos. E aí ela teria que responder essas perguntas, né? Quais são as atividades necessárias para desenvolver o meu potencial e atingir meus objetivos? Quais seriam as atividades, cursos, oportunidades que me ajudariam, né? Se eu tenho que me preparar para alguma prova ou não, se eu estou preparada, como que eu posso ser ajudada e qual estratégia que pode me preparar para alcançar meu objetivo. Perfeito. Uma salva de palmas para essa garota, que esse trem ficou muito bonito, ficou muito organizado. Gracinha, ela já estruturou. Você viu que foi diferente, né? O que a Thaís fez com o que ela fez foi diferente. Mas não está errado, tá? É porque a Thaís, ela fez uma parte, que é a proposta do trabalho, né? A Nath, ela fez já a ementa, vamos dizer assim, né? O que seria, assim, o desenvolvimento dia a dia, passo a passo. Isso aqui, Nath, você não precisa mostrar para o cliente.
Isso aqui é um guia para você saber o que você faz em cada dia. Você vai olhar para cada um desses dias e vai pensar, esse dia aqui eu estou fazendo o quê? E aí você vai dizer que no primeiro dia eu trabalho isso, no segundo dia eu trabalho aquilo. E aí eu acho, viu, Thaís, se você puder compartilhar o que você fez lá no grupo para as meninas terem de base, eu acho sensacional, porque ficou muito bom mesmo. E aí, viu, Nath, você usaria a lógica do que ela foi montando, pensa nesse seu projeto, como que você faria a proposta dele, viu? Alexa, que chegou aqui agora, depois assiste a apresentação da Thaís, que ficou sensacional o que ela fez. A gente só ajustou umas coisinhas de linguagem, né, Thaís? Para ficar mais pensando que, assim, o público final poderia ser o cliente final, né? Então, a gente não pode falar dele na terceira pessoa, né? Então, assim, é importante a gente, né, ter essa noção. Mas eu tô, assim, amei, viu, Nath? Para quem achava que isso aqui não ia resolver nada, gente, isso aqui não resolve nada, viu, André? Não resolve nada isso aqui, viu? Nada, não vai adiantar nada. Agora você vai ter que me explicar. Cancela esse compartilhar e me explica, dona Natália, por que você achou que isso aqui não ia resolver problema de ninguém? Peraí, deixa eu me achar aqui nesse negócio. Tem um botão vermelho aí, deve estar escondido atrás achei. Ele se esconde mesmo. Pronto. Não, então, o que me inquietou, né? Porque a grande questão, a grande dor é equilibrar vida pessoal e profissional. E a questão do tempo apareceu muito. E aí eu falei, pô, mas será que realmente é só uma questão de tempo? Será que as pessoas estão só interessadas em ter tempo? Será que o autoconhecimento vai ter espaço? Ou, de repente, Nath, o autoconhecimento ajuda, né, nesse tempo? Enfim. Vou te contar uma coisa, que é o seguinte. A gente não tem controle do que o que a gente fala vai gerar no outro. A única parte que a gente tem controle... Deixa eu caçar meus desenhos. A louca do desenho do operador do concreto, que eu nunca vou esquecer. Cadê agora eu não sei, cadê o desenho que eu quero mostrar? Mas vai dar certo. Vou fazer um outro. Vou usar meu papelzinho do Google, que eu ganhei lá. A única coisa que prestou foi os papel, porque tem do Google que eu fiz. Nossa, que raiva que eu fiquei no vídeo. Na verdade, eu descobri que eu sou uma ridícula, porque teve um monte de gente que postou, que foi muito bom, que o evento não sei o quê, que foi maravilhoso, revolucionário. Mas, gente, eu já trabalho com isso há 5 anos, né? Aí eu vi uma coisa, pelo amor de Deus, ainda fiquei 2 horas naquela fila, ainda dei consultoria pro usou de graça na fila. Eu sou contra, né? Mas tá valendo. Ó. Vou fazer aqui o desenho. Não tem nenhuma novidade nisso que eu vou falar, mas é importante eu dizer, porque às vezes a gente esquece. Ó. Numa relação terapêutica, numa relação de qualquer jossa, o que você controla é essa parte aqui, viu, Nath? É a ação que você vai ter. Essa parte, que é o que o outro vai fazer em relação a isso que você fez, é uma grande incógnita. Você só sabe isso aqui depois. Você não tem controle disso aqui. Não é jogo de tabuleiro, sabe? Xadrez. Eu vou fazer isso aqui, aí ele vai fazer ali, aí isso aqui, aí isso aqui é coisa de maluco. Você não vai funcionar desse jeito. É assim. A gente tem uma temática e a gente sabe que essas perguntas, elas são eliciadoras, olha que chique, eliciadoras de reflexões XYZ. Agora, igual aconteceu comigo, eu estava no grupo Afinar, que a princípio era um grupo de emagrecimento. Emagreci nada, mas eu emagreci um monte de coisa na minha cabeça, que é uma beleza. Então, eu emagreci a ideia de que eu precisava fazer tudo sozinha. Emagreci, perdi essa ideia. Emagreci a ideia de que eu tinha que dar conta. Não dá conta de nada, nem cozinhar eu dou conta. Contrato os outros para cozinhar, não tem ofensa nenhuma nisso aí. Você entendeu? Facilita, se complicando demais as coisas, Patrícia. Eu fui num grupo de emagrecimento, Natália, e eu tive um feedback para eles de que eu emagreci do fato de achar que eu tinha que só trabalhar na vida. Olha que beleza que de coisa pra você emagrecer. E aí, a minha nutricionista ficou horrorizada, porque eu emagreci 500 gramas na porra do grupo que era para emagrecer, em 3 meses.
ganhei, não quer? Perdi 3 quilos de massa gorda, ganhei 2 quilos de massa magra. Sim. Mas no final das contas, entendeu? Foi meio quilo de diferença na balança. Ela ficou frustrada, assim, porque ela é nutricionista. No fundo, ela queria. Só que como o grupo é multiprofissional, a terapeuta ficou emocionada com o meu feedback e quase chorou e me deu alegria, porque ela sabia, desde o começo, que o que eu ia buscar foi o que eu encontrei. E ela fez uma atividade, que é uma atividade boa para todo mundo. No primeiro dia, a gente teve que fazer uma cartinha de como que a gente já está no final do treinamento. Eu nunca tinha feito isso, eu achei gracinha. E o que eu li da cartinha que eu tinha feito para mim foi exatamente o que eu tinha acabado de falar de feedback. Foi bizarro. Então, entendeu, Nath? A gente não tem controle. Então, às vezes, você está achando que essa atividade... Ai, mas eu não estou falando de tempo nessa atividade. Mas só da pessoa ter que pensar na vida dela. Só da pessoa ter que levantar as prioridades dela. Se o problema dela estiver no tempo... Então, assim, se ela não sabe o que ela faz da vida dela, porque ela não está conseguindo se organizar, você não acha que isso vai aparecer, não, Natália? Vai. E aí não está na sua mão esse controle mágico de que ela vai falar isso ou aquilo. A gente... É por isso que é temática. Entendeu? Temática. Pode ser que nesse dia que você programou de falar, igual você escreveu bonitinho, agora esqueci. Fala um título aí, um desses títulos que você falou. Autoestima, crenças, interesses. Isso, autoestima, crenças e interesses. Aí nesse dia, uma conta que sofreu abuso na infância, acabou. Você vai falar disso. Entendeu? Esquece. Não dá mais. Aí você vai ter que pivotar, tô brincando, né? Não é? Viu, Nath? Os termos da Natália. Vai ter que pivotar. Na verdade, a gente vai ter que se adaptar, fazer se vira nos 30 ali, porque naquele momento não vai dar mais para falar de crenças e não sei o quê. Você vai ter que ouvir essa dor. E é sempre assim. Se uma fala que foi abusada, todas falam que foram também. Todas. Porque todas fomos abusadas. Todas as mulheres foram abusadas. Seja abuso sexual, seja abuso de poder, seja abuso de autoridade, seja abuso de não sei o quê. Isso não é uma coisa que só um ou outro passou, não. Isso é uma coisa que a grande maioria de nós passamos. Se for um grupo pensando em mulheres, que é o seu objetivo, já bota na roda, que vai ter o dia que as meninas vão falar disso aí. Entendeu? Então, assim, eu tô te dando essa notícia, porque eu era assim, Nath, eu ficava puta, eu tinha programado pra falar um negócio, aí o trem dava certo, aí faz outra coisa, eu ficava, ai, por que eu planejei? Eu planejei. E, na verdade, é essa que é a loucura da vida, entendeu? É o tal do ajustamento criativo. Sim. Ela adora falar de ajustamento criativo, mas não tá tendo ajustamento criativo, não é pensar no ajustamento criativo. Sei como é que é isso. Então, entendeu? Tá show, tá lindo. Agora, tenta estruturar um trocinho que nem o da Thaís, uma proposta. Porque você não pode contar esses ouro todo aí pros outros, não, porque é coisa demais. Então, gente, eu vou falar uma coisa, eu vou parecer muito babaca, mas vocês vão entender o que eu vou falar. As pessoas são burras e preguiçosas, sempre. Sempre. Todas as pessoas são burras e preguiçosas. Quando a coisa não interessa ainda. Quando você está só passando o dedo assim, ó, você não quer saber. Você não quer ver. Ou então mesmo que você recebeu o e-mail, entendeu? É totalmente diferente da pessoa que comprou, tá lá no primeiro dia. Aí ela presta uma atenção que nunca vi. Agora, antes, todas são burras e preguiçosas. Entendeu? A gente tem que contar com isso, porque senão quem fica nervoso é a gente. Sim. E aí, aquela história, falar como se estivesse falando com um menino de 5 anos de idade que tá falando russo. Entendeu? É assim. Essa é a paciência que nós temos que ter, porque senão a gente não tem paciência e manda todo mundo a merda e fica puto. Porque ninguém quer... deixa tipo. E engraçado que quem me ensinou isso não foi psicólogo, Natália. Sabe quem me ensinou isso? A Marcela Quiroga, que é vendedora do treinamento de vendas para mulheres. Você sabia? Por isso que eu até indiquei o canal dela lá no coisa. Por quê? Porque é uma mulher maravilhosa. 27 anos treinando as consultoras Natura não é para qualquer um, né? E aí, assim... Não, ela instalou a ideia das revendas no Nordeste. Uma coisa sensacional que ela fez. Aí eu achei bonitinho demais. Ela fez uma live
falando que o maior desafio dela foi fazer o canal de YouTube. Quase que eu peguei aquela pessoa, chacoalhei toda. Eu falei, você dá treinamento para mais de 1.000 pessoas numa plateia, você tá com medo de gravar numa câmera? Que é isso? E aí ela falou e ela falou exatamente isso na live. E eu achei bonitinho, assim, que ela falou assim, nossa, se eu tiver com 1.000 pessoas na plateia, eu domino, porque isso eu sei fazer. Eu já fiz muito. Agora, eu nunca precisei falar olhando para um buraquinho preto, não. Eu não tenho essa criatividade toda de imaginar que tem um monte de gente lá do outro lado. E aí demora até você criar esse comportamento, né? Sim. O que você achou disso, Nath? Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Total. E o insight foi super importante também. Foi muito terapêutico. Que bom, né? Às vezes Real. certo sem querer, né? Muito bom. E eu acho que é importante, porque se a gente não presta atenção, a gente acha que a gente tem que carregar o mundo nas costas, entendeu? Uhum. E é muito sofrido. Quem trabalha com desenvolvimento, em algum momento vai ter que se lidar com o fato, vai ter que, né, aceitar o fato de que existe uma coisa que eu ouvi hoje da dona do salão que fez minha unha, que eu achei hoje. Porque se eu vou no salão, o que eu falo pra vocês fazer, eu faço mesmo. E aí eu fui no salão e me conta, você é dona do salão há muito tempo? Eu falo, nossa, 27 anos que eu tô indo no salão já. Falei, olha só, não, 23. Que massa isso aqui. E o que você acha que é mais difícil do dia a dia de salão? Nossa, a mulher contou já a demonstrativo do resultado todo lá. E aí, assim, me contou que o mais difícil são as manicures, porque ela tá com 5 manicures que, teoricamente, eram para fazer unha, e só 2 vão, aí elas ficam sobrecarregadas. Aí chega alguém que nem eu, cheguei do além, meio-dia, na sexta-feira, fazer unha correndo, porque eu ia ter que gravar 2 da tarde, e eu não lembrei que eu tinha que fazer a unha, só meio-dia. Então, pensa que sofrido. E aí ela falou, olha, que bom que a fulana e a ciclana que estavam lá são ponta firme, eu posso contar e tal. Ou seja, se fosse não você, Natália, você já podia bolar altas coisas, entendeu? Fazer mais amizade e tal, e pensar, poxa, vamos conversar com essas manicures aí, vamos fazer uma chamada pública aqui, vai ver que essas manicures não estão se vinculando e querendo trabalhar direito, que porra é essa? Uma das coisas que vende mais fácil do planeta, as manicures não estão querendo. O que está acontecendo? Às vezes tem uma parte que é a parte da manicure lá que ninguém ouviu, ninguém está sabendo. Será que as manicures é tudo folgada mesmo? Então, engajamento do sujeito, seja ele funcionário, seja ele o seu cliente, é uma coisa que você tem que conquistar e que você tem que entender que você é 50% responsável, mas não é 100%. Porque se a gente fica nessa loucura de achar que a gente tem que fazer a pessoa participar, e a gente tem que fazer a pessoa ter resultado, e a gente é responsável, ou a gente enlouquece. Exato. Eu tô sempre nesse conflito, num diálogo mental. Eu tenho que estar o tempo todo me lembrando, 50%. É bem isso mesmo. E aí, uma coisa, vai parecer muito babaca, mas assim, maior de idade vacinado, velho. Tipo assim, sabe? Uhum. Quê? Até, às vezes a gente fica com dó, né, de algumas situações. Nossa, mas tadinho da pessoa. Tadinho o quê? Tá no relacionamento de bosta? Casamento existe uma coisa de divórcio, nunca viu, não? Então, assim, se a pessoa ainda tá se colocando nessa situação, por mais difícil que seja, é uma pessoa estudada, uma pessoa instruída, uma pessoa que lê, uma pessoa que trabalha, uma pessoa universitária, não separou porque não quis. É verdade. E se a gente fica muito no coitadismo de tipo, mas é porque a mulher é oprimida na sociedade, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas se quisesse tinha feito. E se a gente não tem essa postura de tipo, tivesse feito, a gente se envolve com tudo, a gente acha que é tudo culpa nossa, a gente fica tudo com dó de todo mundo e não trabalha. Uhum. Isso vale para terapia, vale para treinamento, vale para professor, vale para chefe, vale... 1 milhão de trem. Aí todo mundo tem que fazer meditação com a Alexa, né? Não, Alexa, pelo amor de Deus, como é que resolve esse problema? Não é, Alexa? Conta para nós. Boa noite. Noite. Meu Deus, você tá entendendo aqui essas meninas? A gente estava aqui apresentando as coisas, você conseguiu ver alguma coisa? Deu para entender? Médio. Médio.
Você conseguiu fazer a tarefa, você, Alexa? Não? Não. Mas eu Tá. estou no processo do questionário e eu ainda não consegui, na verdade, aplicá-lo. Mas queria até checar se perguntas se fazia sentido com Uhum, a uhum. fala, escuta. Entendi. Você consegue mostrar isso agora ou Não, você agora eu pode estou falar? no ar, mas eu encaminhei para você um rascunho dele. Não sei se Deixa eu ver aqui. Ah, mas você inclusive me encaminhou no privado, Alexa? Ou não? Onde? foi Foi no grupo ou foi onde? privado. Eu te mandei individualmente perguntando se estava mais ou menos. Ah, tá. Lembrei, tá aqui. Uhum. Ah, tá. Eu ia te perguntar, assim, eu falei com a outra psicóloga que tem um projeto comigo Tá. e ambas iriam aplicar, porque isso faz parte do projeto que a gente quer desenvolver. E a gente pensou em, além de perguntar sobre meditação específica, em ampliar e tentar abordar outros temas. E eu não sei se isso daria um aspecto não tão objetivo para o que a gente precisa, ou Tá. valeria a pena explorar várias temáticas no mesmo questionário. Entendi. Tá. Eu vi aqui o questionário e para um primeiro questionário ele tá bom. Por quê? Exatamente porque ele tá amplo. Aí o que que eu faria? Você mandaria isso para o máximo de pessoas que você conseguir, pegaria as respostas, aí você faria uma segunda etapa do questionário, aí sim, focando, tipo assim, ver quem respondeu, entendeu? Manda o primeiro, aí vamos supor que você mandou para 300 pessoas, aí, sei lá, 10 pessoas responderam, 20 pessoas responderam. Aí essas 20 que responderam, você chamaria para um papo, para alguma coisa um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim. Ixi, eu tô falando. Ah, tá me ouvindo, achei que você estava. E aí você, nessa coisa do papo, ou, né, desse aprofundamento, aí você investigaria sobre essa questão específica da meditação e tal, falando que, olha, a gente tem esse projeto, assim, isso você conhece, faz sentido para você, você já tinha pensado nisso como uma prática? E aí você pode ter esse diálogo com quem já teve a boa vontade de responder. Porque, assim, isso é uma coisa que às vezes a gente não faz e faz diferença, entendeu? Que é a tal da segmentação. Se a gente não faz a segmentação, às vezes dá ruim. E a gente, às vezes, pode ficar esperando que uma pessoa que nem está interagindo com a gente dê resultado, sabe? Tipo assim, fica se importando com aquilo que a Thaís falou logo no começo. Putz, ela estava lá mó sofrendo que no Instagram não tinha retorno, mas aí ela foi ver uma semana focando no Facebook, 4 pacientes, aí. Então, assim, às vezes a gente fica querendo, sabe, construir castelo numa ribanceira. Aí não adianta, né? Tem que construir castelo num lugar que tem firmeza para coisa, né? Mas para um primeiro questionário tá ok. Eu vi que você ficou com dificuldade na hora do argumento do questionário, não foi? No começo? Tipo assim, essa pesquisa está sendo realizada com vários praticantes em vários lugares do Brasil, a fim de mapear. Aí você ficou em dúvida de mapear o quê, né? Lembra que você ficou? Sim. Eu até mandei para você um áudio, não sei se você chegou a ver. Mas essas pesquisas, a ideia, primeiro, que você não vai mandar isso para praticantes de meditação, porque você vai mandar para pessoas. E aí essas pessoas podem se tornar interessadas em meditação e interessadas em serem lá no futuro praticantes de meditação. Então, eu ia mais para uma vibe argumentativa assim. Sei lá, essa pesquisa está sendo realizada com vários participantes voluntários, a fim de mapear as práticas de autoconhecimento do brasileiro. Sabe assim, uma coisa mais ampla mesmo? E aí, pronto, a pessoa vai responder porque você está pedindo.
Eu gosto de apelar, estava falando com as meninas aqui, sempre que a gente usa alguma coisa de argumento que é emocional, então, por exemplo, eu estou participando de um treinamento, eu preciso muito que X pessoas respondam, não sei o quê. Aí isso libera um gatilho de tipo, nossa, deixa eu participar, porque é importante para a Alexa, sabe assim? Uhum. Então, quando a gente usa esse tipo, ou então, nossa, eu estou precisando da sua ajuda. Isso é um tipo de coisa que também chama bastante atenção. E aí a pessoa se sente importante que você precisa da ajuda dela, né? Então, parece tão idiota, gente, mas é real, tá? Toda vez que eu usei isso, olha, eu preciso da sua ajuda, por favor. E aí eu me coloco no lugar do não saber e deixo o outro contar as coisas. Nossa, é batata. O caboclo fica assim no tesão de te falar os negócios que eu te contar. O que eu ia perguntar é se valeria a pena, então, pedir que a pessoa se identificasse no questionário. Por favor, identificasse e deixasse e-mail, né? Isso faz toda a diferença. Isso já vai servir de base para vocês. Entendi. Porque na hora que eu pensei na questão da pessoa colocar mais ou menos a renda, falei, nem todo mundo se sente confortável, às vezes, de abrir esse tipo de... Não, mas aí isso é meio que como se fosse um pressuposto nosso, você entendeu? Tipo assim, a gente acha que as pessoas vão ter esse pudor, mas você nem fez para saber, então espera para ver o que elas vão fazer. Se a gente fica, é o que eu acabei de falar para a Natália, a gente tem que parar de achar que a gente controla o comportamento do outro. E sem querer a gente faz isso o tempo todo. Então, é meio que assim, eu pergunto, quiser responder, responde, não quiser, não responde, pronto. Sabe assim? É só uma pergunta. Se você não naturalizar a pergunta, como é que o cara vai naturalizar a pergunta? Tipo isso, entendeu? E às vezes a gente coloca os pudores que não tem necessidade. E aí, Alexa, isso me fez lembrar, uma vez eu estava num evento, curiosamente da Marcela Quiroga, também estava falando dela agora. E aí eu fui cheia de argumentos, sabe? Tipo assim, é porque ela estava fazendo uma palestra falando da importância de você usar no seu argumento de venda, mobilizar a emoção. Tem tudo a ver com neuromarketing, tal. E aí, ela falando, aí eu me achei muito importante, né, porque eu estava entendendo tudo que ela falando. Aí eu levantei o dedo e falei assim, então, mas e os profissionais da psicologia que já estudam tudo isso, que já conhecem tudo isso, como é que eu vou fazer isso para eles? Ou ela me deu uma lavada que eu não vou esquecer nunca mais. Ela virou e falou assim, não são vocês que falam pra gente o tempo todo que psicólogo é gente que nem todo mundo? Sabe, assim, ou seja, antes de ser psicólogo, a gente é gente, com o sistema, né, cognitivo funcionando igual. Se a pessoa usa o gatilho certo na hora certa pra gente, vai funcionar igual qualquer um. Então, se a gente fica, às vezes, nesse preciosismo, a minha audiência é diferente, não, a minha galera é diferente, não, isso é aquilo, isso é mal de psicólogo, velho, a gente que faz essas coisas. E aí, o mundo não faz e tá aí tendo resultado, enquanto a gente fica pensando um monte de trem e não faz. E isso é muito sério, eu falo assim, mas eu tô falando em voz alta para escutar, porque eu sou a primeira que arranja defeito nas coisas, entendeu? Mas se eu perguntar isso, eu não sei, mas se eu falar assim, vão se ofender, mas se eu colocar assim, não sei o quê. Então, só pergunta. E, assim, e confia, né? Eu acho que é importante a gente confiar, tipo, quem não quiser responder, não responde, quem quiser responder, responde, eu vou ficar com quem respondeu e pronto. É deixar menos importante a atividade, sabe assim? É uma coisa corriqueira, uma coisa comum. Se a gente coloca ela num lugar de muita importância, a gente se preocupa demais e não tem resultado. Determinada pergunta é optativa, né? Pronto, deixa tudo. A única coisa que é obrigatória é, sei lá, escolhe duas, sabe assim? O resto tudo é optativo. Porque senão a pessoa você não capta o engajamento, né? Tipo assim, quem de fato quis responder, quem de fato achou interessante, coisa assim, né? Bom, gente, a Pri entrou, falou para mim que hoje só ia ficar de ouvinte, a Raquel entrou no coisa do marido, mas não ligou a câmera, então eu também não sei como é que tá a situação. Aí eu quero só perguntar para elas que chegaram aí, se quiser falar no chat, vocês conseguiram fazer a atividade, sim ou não, como é que é?
para eu saber se eu vou conseguir olhar a atividade delas ou não. Ixi, não até saiu. Bom, então não sei. Eu queria abrir, então, aproveitar aqui. Vocês não reparam as gritarias aqui, não? É criança, tá berrando aqui do lado. Alguma dúvida, gente, sobre qualquer coisa que a gente está falando aqui? Sobre essa coisa de montar o projeto, de montar o passo a passo? Ou por hoje tá show? Vocês que sabem. Porque eu acho que a gente falou de coisas muito importantes hoje, já vai dar, né, um conteúdo mó legal. Então, a gente viu uma proposta muito bem estruturada de apresentação de trabalho, muito legal mesmo. E a gente viu uma proposta de estruturação como se fosse o passo a passo do treinamento. Acho que foram 2 modelos muito legais, que mesmo as meninas que não fizeram, né, ou que nem conseguiram estar aqui, já vão ter de modelo para construírem para vocês mesmas. Vocês sabem que vocês têm um grupo para trocar, né, para a gente poder ver alguma coisa na prática, tipo, Paty, eu fiz, me inspirei no da Thaís, fiz o meu, queria ver se tá legal. Vocês podem trazer isso no grupo, tá? No geral, eu sabia que essa semana o trem ia bagunçar, porque, enfim, não é o dia certo e tal. Agradeço que deu para ser assim. Espero não fazer bagunça depois. Só que aí eu preciso só ajustar uma coisinha no calendário, que é o seguinte. Hoje, que dia que é hoje? Hoje está sendo a semana, seria como se fosse o dia 5, não é isso? No calendário, o nosso próximo encontro seria dia 19. Não vai rolar, porque eu vou estar em São Paulo no meio da loucura. Que eu vou estar em São Paulo do dia 18 ao dia 24. Inclusive, quem for de São Paulo, me encontrem. Que eu quero encontrar o pessoal no sábado. Se tiver alguém aqui de São Paulo, estou bolando encontrinhos. Tá? E aí eu sei que eu não vou conseguir participar. Tá? Então, assim, eu tô querendo, viu, Thaís? Como chama? Meu Deus, gente, eu gravei 10 vídeos já, tá? Os textos já tá. Sim. Eu quero trocar o dia, porque eu vou estar fazendo, tipo, vlogs do Fórum Mulher Empreendedora que eu vou e tal. Então, nesses dias vai ficar bem difícil de eu me virar para conseguir fazer essa aula com vocês, tudo bem? Então, aí a gente vai fazer no outro dia, vai ficar meio confuso, mas depois ajeita de novo. Tudo bem, gente? Vamos combinar isso aí? Escreva isso no grupo para mim, por favor. Gente, aviso, a próxima aula vai ser dia 26 em vez de dia 19. Vocês escrevem isso lá para mim, antes que eu esqueça. Vou ficar por aqui hoje, tá? Porque é sexta e, enfim, meu cérebro já está fritando, preciso tomar um banho. Tá 36 graus na cidade. Socorro. Tá? Tá quente aí também, Alexa? Brasília? Ou tá o cão, né? Tá quantos? Mas tá assim também? 36 até? Tá bizarro. É o umidificador. É soro 24 horas por dia. Vocês viram? Até, né? Não tô nem pedindo licença mais. Tá horrível. As outras aí morrendo de frio, né? E nós aqui, morrendo de calor. O Brasil não é justo. O Brasil é desigual até no temperatura. Tô brincando. Gente, beijo pra vocês. Vocês estão de parabéns. Quem teve as ideias, quem montou, quem só, né, botou parte, é isso aí. Vocês nem sabem, mas vocês sabiam que vocês são uma das minhas melhores turmas? Assim, no sentido, sério mesmo. Vocês fazem as coisas, eu acho massa, vocês fazem direitinho. Eu gosto, e é bom que isso está sendo, né, publicado, mesmo que eu sei que 3 pessoas vão assistir, tô brincando, os vídeos estão tendo umas 200 visualizações até agora, é mó bacana. E a gente acha que não, mas isso gera impacto para quem assiste, né? Então é isso, vocês são protagonistas de uma coisa maravilhosa neste canal, tá bom? Beijo, meninas. Bom final de semana para vocês. A gente se vê. Tchauzinho.